A maioria das pessoas acredita que a Espanha se restringe à Europa, quando na realidade esse país vai um pouco além do continente europeu, chegando até o norte da África. Hoje falaremos sobre duas cidades autônomas espanholas do norte do Marrocos, Ceuta e Melilla. Essas cidades são enclaves espanhóis e são isoladas de Marrocos por muros e cercas vigiadas. Melilla está situada na parte oriental da cadeia montanhosa de Rif, voltada para o mar Mediterrâneo. Seu território tem pouco mais de 12 quilômetros de superfície e por volta de 78 mil habitantes. A população, em sua maioria, possui origem espanhola, já a minoria é composta por muçulmanos, judeus e hindus. A economia de Melilla é bastante influenciada por um porto importante. No entanto, ambas as cidades fazem parte da União Europeia e, por isso, utilizam como moeda o euro. Ceuta se localiza no topo do continente africano, junto ao Estreito de Gibraltar. Sua história é marcada por grandes disputas pelo território, mas no fim, em 1978, foi reconhecida como parte espanhola. A economia da cidade é sustentada por sua atividade portuária. Devido à sua proximidade com a Europa, ela acaba se tornando uma rota de passagem, sendo grande parte do fluxo de pessoas compostas por imigrantes ilegais africanos. Atualmente, muitos marroquinos tentam atravessar os muros de Ceuta e Melilla. Esse alto nível de imigração em ambas as cidades era um grande receio por parte dos políticos espanhóis, pois eles acreditavam que os marroquinos poderiam se tornar maioria e votar em alguma lei incorporando Ceuta ao território marroquino. Um território que, embora não tenha solos muito férteis e economia não muito rentável, possui uma ótima localização e são vistas pelos marroquinos como terras de oportunidades econômicas e maiores garantias sociais. Com isso, a Espanha passou a reforçar as suas fronteiras nessas duas localidades com o território marroquino, para conter a entrada de imigrantes vindo da África no espaço espanhol, fazendo com que, em 1993, fossem então construídos os muros de Ceuta e de Melilla. O de Ceuta foi inaugurado em 1996 e o de Melilla em 1998. A construção das cercas ocorreu num contexto de cooperação econômica crescente entre Marrocos e a União Europeia, possibilitando pactos que abriram espaços para possíveis implantações industriais e comerciais espanholas e europeias. Assim, a vigilância nas fronteiras tem uma sobreposição de políticas nacionais e supranacionais. Em volta de Melilla, as barreiras possuem de 3 a 6 metros de altura e se estendem por um perímetro de 10,5 km. Já em Ceuta, a cerca dupla percorre quase 8 quilômetros, nos quais ficam mais de 300 policiais e 600 oficiais da Guarda Civil Espanhola. Ambas as barreiras possuem lâminas e arames farpados. Para completar, a vigilância local é garantida por 106 câmeras de vídeo e um sistema de escuta e de captação de movimentos por raios infravermelhos. Outros equipamentos são também capazes de denunciar qualquer movimento por sensores que detectam batimentos cardíacos à distância. Os muros, que surgiram inicialmente para a manutenção do território espanhol, têm atualmente papel na contenção de imigrantes ilegais. Desde que o novo governo italiano fechou suas fronteiras e portos, a rota do Mediterrâneo Ocidental pela Espanha se tornou o caminho principal para a Europa. Dezenas de imigrantes invadiram nesta quarta-feira o enclave espanhol de Ceuta, pulando a cerca de arame farpado de 6 metros na fronteira com o Marrocos e ferindo vários agentes policiais. Segundo uma fonte do governo local, 7 guardas de fronteira ficaram levemente feridos por queimaduras por ácido jogado pelos imigrantes. Imagens divulgadas pelo jornal El Faro de Ceuta mostram jovens africanos festejando por conseguir ultrapassar a cerca. Ceuta e outro enclave espanhol no norte do Marrocos, Melilla, são as únicas fronteiras terrestres da União Europeia com a África. No final de julho, mais de 600 migrantes entraram na cidade em um dia marcado por confrontos particularmente violentos com as forças de segurança, que foram alvo de ácidos e excrementos. Desde o início do ano, cerca de 3.100 imigrantes entraram nesses enclaves, segundo a Organização Internacional para as Migrações. Além disso, mais de 25 mil imigrantes chegaram por mar à Espanha, que já se converteu na primeira porta de entrada para a Europa, superando Itália e Grécia. No entanto, essas barreiras físicas não parecem estar funcionando de forma efetiva. Em 2014, o Centro de Acolhimento de Melilla aos imigrantes apresentou superlotação. Ainda mais, nesse mesmo ano, 15 imigrantes morreram ao tentar nadar de Ceuta até a Espanha. As cercas com arame farpado não impedem a passagem dos imigrantes, apenas deixam marcas em suas pernas e tornozelos. Ainda que vários dos imigrantes que tentam entrar em Ceuta ou Melilla fiquem nessas cidades, a maioria espera chegar a solo europeu.
Entre agosto e outubro de 2005, 500 imigrantes que já se encontravam acampados em Ceuta e Melilla tentaram ultrapassar as barreiras de alta segurança para entrar em solo europeu. Calm down, everybody sit, ok? Uma viagem que não poupa idosos nem grávidas. Olha, estão duas mulheres grávidas. Partos feitos no meio das viagens. Bebê. O mundo assiste a um dos maiores desafios humanitários da história. Cada vez mais refugiados do Oriente Médio e da África se arriscam em travessias para a Europa. Muitos tentam cruzar o mar Mediterrâneo em embarcações que mais parecem boias gigantes. Os riscos de naufrágio são enormes. Este homem se equilibra na ponta de uma embarcação até ser salvo pela guarda costeira turca. Em uma ilha grega, imigrantes ficam presos entre as rochas e o mar. Em média, quase 400 pessoas morrem todo mês nestas travessias. Quando chegam ao destino, os imigrantes são colocados em campos de triagem. Ali fazem filas por água e comida. Durante o inverno europeu, acabam expostos ao frio que pode atingir 20 graus abaixo de zero. Os movimentos nacionalistas reclamam. Os manifestantes chamam os refugiados de invasores. No fim de junho, a maioria dos cidadãos do Reino Unido vota pela saída da União Europeia no movimento conhecido como Brexit. Em outubro, a França desativa o maior campo de imigrantes de toda a Europa com 10 mil pessoas. Centenas de refugiados passam a ocupar as ruas da capital, Paris. Foi sol de pouco duro. Os 116 migrantes conseguiram entrar em Ceuta esta terça-feira. Tiveram de regressar a Marrocos. A operação acontece depois do grupo de refugiados ter usado armas e ter recorrido à violência contra os guardas fronteiriços. Esta ação, não muito usual, vai contra o acordo entre Marrocos e Ceuta em relação às políticas migratórias, mas o governo espanhol garante que a expulsão é totalmente legal, uma vez que Marrocos está disposto a aceitar novamente as pessoas. O Centro de Permanência Temporária de Imigrantes em Ceuta, o lugar onde estão todos aqueles que conseguiram saltar a vedação da fronteira, lotado desde a última vaga de migrantes que entraram em terras espanholas, foi visitado pela Polícia Nacional, que identificou, um a um, todos os 116 refugiados que agora regressam a Marrocos, com exceção de 2 menores desacompanhados que podem permanecer em terras da União Europeia. Os enclaves espanhóis geram um duplo estranhamento aos habitantes, tanto de Ceuta quanto de Melilla. Eles não têm uma identidade local. Quando vão para a Espanha, são considerados marroquinos, e quando vão para Marrocos, são considerados espanhóis, de forma que sua própria identificação seja fronteiriça. Além de ser fundamental para conter as tentativas frequentes de imigrações ilegais na região e para garantir a soberania desse território, as fronteiras também possuem o objetivo de garantir os benefícios da globalização e impedir o contrabando de mercadorias. Esses muros não representam apenas uma divisão política, demográfica e econômica, mas também uma fronteira moral e ideológica que pode ser percebida como sendo a barreira entre, de um lado, democracia e secularismo e, de outro, fanatismo religioso e regimes totalitários. Tais barreiras não são somente uma demarcação territorial, mas uma divisão simbólica, em termos de divisão entre o mundo desenvolvido e o subdesenvolvido, resumida na separação entre norte e sul, que demarca a ordem mundial atual. Se observarmos a posição dessas cidades nos mapas, é possível perceber a sua localização estratégica, tanto no que diz respeito aos seus acessos ao mar Mediterrâneo, quanto à sua proximidade com o continente europeu. Com isso, a Espanha, com o respaldo da União Europeia, faz questão de continuar com a posse dessas áreas. As fronteiras entre Marrocos e Espanha são pequenas, consideradas uma das menores do mundo. No entanto, assim como a fronteira dos Estados Unidos e México, as fronteiras de Ceuta e Melilla têm o duplo objetivo de garantir os benefícios da globalização e, ao mesmo tempo, de controlar os efeitos nefastos dessa mesma globalização, que seriam os fluxos transnacionais indesejáveis. Essa é a característica essencial de todas as barreiras que ultimamente se têm sido erguido em muitas outras fronteiras pelo mundo. A ameaça, o movimento a ser contido, já não é o de estados estrangeiros, mas, sobretudo, o de pessoas que se movimentam por conta própria.
Para reduzir os riscos associados à livre circulação de pessoas, a União Europeia aumentou o controle das fronteiras externas, harmonizou os vistos, as políticas de asilo e a migração e criou o SIS. O incentivo para uma política europeia de migração pressupõe fechar firmemente as portas dos fundos, enquanto as da frente ficam parcialmente abertas para imigração legal que possa ser de interesse para a Europa, levando em consideração o grau de desenvolvimento do país de origem do imigrante, assim como seu grau de especialização. Ou seja, esses enclaves espanhóis em Marrocos são uma herança do passado, que atualmente, por sua localização, são mantidos pela Espanha. Além disso, em função também de sua localização ser em meio a Marrocos, os muros e o controle são necessários, uma vez que essas cidades fazem parte da União Europeia, o que atrai vários migrantes. Esses muros, apesar de não serem 100% eficientes, não são inúteis.